Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica desta segunda-feira. O texto sugerido para nós hoje encontra-se em Josué, capítulo 21, o versículo 45, que nos diz assim: Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. O tema: Deus controla o curso da história humana. Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 9, que traz por título As histórias e as poesias falam ao coração. Diante de uma leitura como esta, diante de um personagem como Josué, quando lemos essa afirmação que tudo se cumpriu, nenhuma das boas palavras que o Senhor falara acerca de Israel falhou, deixou de se cumprir. Sempre é bom lembrar em que momento da história de Israel Josué se encontra. E nós vamos ver o final ainda do livro de Josué, o final da história de Josué. Quando olhamos para Israel, para esse Israel, para o Israel que acabou de conquistar a paz por um breve momento ali nesta terra, e olhamos um pouco antes, nós vamos ver como que esta nação nasceu, nós vamos ver o quanto o Senhor trabalhou para que esta nação, para que este povo, para que esta família se tornasse de verdade uma nação. Era apenas um casal de idoso que, com o passar do tempo, o Senhor cumpriu as promessas que fez na vida deles, deu a eles filho. A este filho deu mais 2 filhos, e a um destes filhos, que é Jacó, deu então os demais filhos que viriam a dar nome aos estados, às tribos da nação de Israel. Quando olhamos toda a história, quando lembramos de tudo que esta nação passou, até chegar neste momento com Josué, o período que ficou no Egito, na maior parte desse tempo, como convidado. Porém, a própria palavra vai nos dizer, Moisés vai escrever sobre isso, dizendo que chegou um determinado momento que o Egito começou a se preocupar, porque este povo era maior, era mais numeroso do que os egípcios. E, por causa disso, começaram a oprimir o povo. Mesmo depois da escravidão, mesmo depois de tudo que passaram, o quanto o Senhor cuidou deles, o quanto o Senhor foi fiel à vida deles, o quanto todas as palavras que o Senhor falou sobre Israel, todas elas se cumpriram, de forma cabal e de forma poderosa. Podemos lembrar de algumas histórias, podemos lembrar de alguns momentos que eles próprios criam que deixariam de existir. Não tinha mais saída. Não tinha mais como vencer. Em diversos momentos, eles vão ter essa sensação. Em diversos momentos, eles vão acreditar que não dava para escapar daquela situação. Não dava para fugir do Egito, porque os egípcios jamais deixariam. E, no entanto, o Senhor os arrancou de lá com mão forte. Depois de desobedecerem ao Senhor, achariam que fossem morrer no deserto. Por falta de pão, o Senhor deu pão. Por falta de água, o Senhor deu água. O Senhor sustentou, o Senhor cuidou, o Senhor zelou, o Senhor encaminhou. O Senhor se fez presente no meio deles. E sempre cuidou daquela nação. Por fim, ao entrarem na terra prometida, ao possuírem esta terra, o Senhor os fez vitoriosos diante de todas aquelas nações as quais eles mesmos diziam que eram mais poderosas do que eles. Eles mesmos apontaram dizendo: nós somos como gafanhotos aos nossos olhos diante desses gigantes dessa terra. Uma terra abençoada sim, mas nós não temos como vencer, não temos como conquistar. E no entanto o Senhor entregou na mão deles. Os impulsou naquela terra, lhes deu aquela herança a qual ele havia prometido a Abraão, e agora estava com eles. Por isso Josué afirma isso.
Por isso Josué diz que tudo se cumpriu. Nenhuma das boas palavras do Senhor deixou de se cumprir. Todas elas se cumpriram acerca de Israel. Olhando para esta nação, irmãos, nós entendemos a afirmação do tema desta leitura, que diz que Deus controla o curso da história humana. Porque esta nação não existiria se Deus não tivesse feito com que isso acontecesse. Da mesma forma, outras nações. Nós podemos lembrar aqui do Senhor prometendo ainda lá nos dias de Daniel, mostrando para Nabucodonosor, através da sua estátua, através da estátua a qual ele sonhou, a quantidade de reinos que iriam se levantar. O Senhor apontando, o Senhor mostrando, o Senhor demonstrando. O Senhor dizendo quem iria governar, quem iria suceder quem, qual era a qualidade, qual era o tamanho, qual era a força desse Estado que iria substituir o outro. E por fim, ele nos apresenta uma pedra que é tirada sem mãos, que é lançada no pé daquela estátua e destrói toda aquela estátua. Toda ela vem ao chão. Essa estátua é a história humana. Essa estátua é o símbolo do governo humano. Esta pedra tirada sem mãos, nós entendemos que é a volta do nosso Senhor Jesus, que vem sobre a história humana e a aniquila por completo, porque Ele vai mostrar a melhor forma de governar. Ele vai mostrar a melhor forma de viver neste mundo. Nós já tivemos uma pequena amostra no seu período de ministério aqui na Terra, enquanto ele demonstrava para nós como que um salvo deveria viver. No futuro, então, nós teremos uma demonstração prática naquilo que nós acreditamos que é o milênio, onde ele governará este mundo e mostrará o que de verdade é ser um governante neste mundo. Eu sei que hoje várias pessoas querem ser os representantes de Deus. Várias pessoas querem ser os governantes aos quais tem o Senhor como maior autoridade, a quem eles devem dar alguma obediência, dizendo assim que eles não precisam prestar conta para mais ninguém, apenas a Deus. Essa ideia, esse pensamento é um pensamento tirânico, que quer subjugar os outros. Não é isso que o Senhor Jesus vai fazer. O que o Senhor Jesus vai fazer é um reino de paz, é um reino de amor. É um reino onde não estarão governando em nome dele. É ele quem estará governando. Não terão representantes de seu nome. É ele quem será o rei que governará essa terra. Lógico que a igreja estará com ele, mas é ele quem vai fazer isso. Quando olhamos para toda essa promessa que ainda há para o futuro, e olhamos para o passado, o quanto esta palavra é fiel e o quanto ela já se cumpriu, nós podemos crer pela fé que também isto se cumprirá. E sim, toda a história humana deverá prestar reverência ao Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra, ao Senhor Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Por isso nós glorificamos o seu nome, por isso nós exaltamos o seu nome e somos gratos por sua palavra. Somos gratos pela Bíblia Sagrada, que é a sua revelação para as nossas vidas aqui neste mundo. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos ajude a manter a nossa mente focada nesta caminhada, entendendo que nós fazemos parte de um todo. Fazemos parte de uma obra que iniciou lá no passado, nos primeiros pais, que foi fortalecida e reedificada através de Jesus e que será totalmente afirmada dentro do seu reino. Que o Senhor Jesus nos ajude, que o Espírito Santo esteja conosco. Amém? Deus nos abençoe, tenhamos todos um excelente dia, fiquemos todos em paz.